6 is 9. I'm loving, baby. Make me right. Come on. Baby, won't you run out? Back to the same old place. Home, Chicago. Olá, gente. Meu nome é Cláudio Formiga. Aqui ao meu lado, Marcelo Bida. Né, Bida? Estamos aí. A gente veio falar para vocês um pouco sobre blues. A gente veio falar um pouco sobre Robert Johnson. E a gente veio falar um pouco também do que o Robert Johnson, com o seu blues, trouxe para Rio Grande, que é o nosso trabalho. Esse é o projeto Blues Argument, né? Tributo a Robert Johnson, fomentado pela Lei Aldir Blanc, do governo do estado de São Paulo, aqui no município de Piracicaba. Maravilha. Né? Bom, para quem não conhece, né, o estilo blues, né, que é um termo norte-americano para expressar um sentimento, né, é um sentimento de angústia, né? O blues ele veio dos negros que vinham trabalhar, que foram trabalhar, vieram da África, foram trabalhar nos Estados Unidos, né? E eles, por ser uma vida sofrida, né, eles procuraram de alguma forma se expressar. E o blues ele é uma forma de expressão. No final da história, eles através da música, né, eles conseguiam se expressar para transportar ou para expressar ou para sentimento de escravidão, né, que era uma vida sofrida. Porque é sofrido, né? Eles vinham, sofriam pra caralho. Da lavoura, né? E não tinha outro jeito, porque para eles, né, naquela época, né, nos idos de 1920, que quando foi o blues começou a aparecer, eles tinham só sofrimento. A única coisa que eles tinham para fazer era trabalhar na lavoura. Tinha isso ou não tinha o que fazer, né? E ele surgiu, né, o blues, reza a lenda aí que o blues ele surgiu com mais força no Mississippi, né? Para quem não sabe, Mississippi é um rio que está numa região no sul dos Estados Unidos, né? Mississippi, né? Que para quem não sabe, Mississippi ele vem do Mississippi, que era um termo para exemplificar, que era da língua dos indígenas que moravam na região. Que chamavam o rio de Mississippi, que era a tradução de Mississippi era Rio Grande. Inclusive, que coincidência. Coincidência, né? Coincidência. Então a gente, na verdade, não é uma coincidência. Na verdade, isso foi uma homenagem que a gente resolveu prestar para esse tipo de som, né? E dentro do blues, assim, né, dentro dessa história toda, entre 1909 e 1913 ali, nasceu um rapaz... Um sujeito peculiar. Peculiar, muito famoso dentro do meio, né? Dentro da história chamada Robert Johnson. O Robert Johnson, ele tem uma história recheada de eventos, alguns trágicos e outros bem legais, assim. Principalmente quando a gente fala sobre o enriquecimento da música, né? Pra gente da Rio Grande, né, acabou sendo uma coisa muito prazerosa gravar, até falar aqui hoje, falar sobre isso, porque o Robert Johnson ele é uma influência, né, não só pra gente, como pra grande parte dos músicos de blues no mundo, né? Músicas que você vai ouvir, músicas que você vai ouvir do B.B. King, músicas que você vai ouvir do Muddy Waters, músicas que você vai ouvir do Rolling Stones, você vê a influência do Robert Johnson. O Robert Johnson, para vocês terem uma ideia, olha que coisa interessante, para os músicos, olha isso. Tem um negócio que muito músico faz quando começa a aprender a tocar violão ou tocar guitarra, né? Que é um negócio que é chamado bicorde, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquele negócio de... Isso daí, cara, por incrível que pareça, isso saiu do Robert Johnson, que até então ninguém usava, ninguém
fazia isso daí, né? O Robert Johnson que lançou essa ideia e todo mundo começou a... E também você escuta isso, né? Você já se remete automaticamente ao rock and roll. Rock and roll, né? Que veio do blues, né? Que veio do blues, né? Que é ótimo, quer dizer, influência já começa daí, né? O Robert Johnson, como eu estava até citando ali, ele nasceu... Não tem dados certos sobre isso, né? Ninguém sabe exatamente qual é a data de nascimento dele. Mas o que mais se chega perto disso é 1911. Tanto é que quando ele morreu, né, que também não é uma data tão certa, ele estava com 27 anos. Olha que interessante, né? A idade do... A idade, Ele foi o primeiro do que a gente chama de Clube dos 27. Ele inaugurou, né? Ele inaugurou. Foi ele que fez o clube. Foi ele que fez o clube dos 27. De muitos músicos que morreram de forma trágica, né, aos 27 anos, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, o Brian X, não vou lembrar agora. A Amy Winehouse, né? Todos eles com 27 anos, né? De morte trágica. Mas o Hendrix, não, o Robert Johnson... calma, a gente nem precisa falar tão rápido da morte dele, né? A gente nem nasceu. Já nasceu, já tá falando da morte do cara. O Robert Johnson, ele gravou, do que se sabe, 29 músicas, né? Em 2 gravações, sendo feitas as 16 primeiras músicas num quarto de hotel, né? Entre elas Come On In My Kitchen, Walking Blues, Crossroads, foi gravado tudo nessa primeira gravação. Já na segunda gravação, que são músicas bem clássicas, bem conhecidas, na segunda gravação, essa primeira, se eu não me engano, foi em 1936, e a segunda gravação foi feita em 1937 num depósito, né? Que aí já tem Love in Vain, Hellhound in My Train, Terry Plain Blues, foi na segunda gravação, na segunda leva de gravação dele. O Robert... lançado no ano seguinte, sim, né? 38. Sim, né? sim. Não, 38 foi... na verdade, ele morreu, teoricamente, né? O atestado de óbito dele é de 1938. E se ele nasceu em 1911, quer dizer que ele morreu com 27 anos, né? Essas 2 gravações em 36, 37 e ele morreu em 38. O Robert Johnson, ele teve uma história assim, muito cheia de tragédias, né? O cara não deu muita sorte na história, né? Mas ele era músico. Inclusive, né, do que se sabe, como a gente tem pouca informação dele, né? O Robert Johnson, até pouco tempo atrás, só tinham 2 imagens dele. E o ano passado descobriram mais uma imagem dele, né? Inclusive tem uma imagem dele que ele tinha, mostra ele com um violão, não uma de terno, assim, mostra ele com uma foto dele de branco, com um suspensório branco assim, mostra a mão dele, ele tinha uma mão... Putz, uma raquete, né? Era uma raquete, cara, um dedo comprido pra caramba, né? Fazendo até um Lá maior com 7 aqui, assim, um baita dedão. Mostra uma outra foto dele que foi descoberta no ano passado, ele já sorrindo, cara. Muito louco isso. É pouca coisa que se tem. Então, só 3 imagens é muito pouco pra um cara que é referência pra gente até hoje. Mas o porquê dessa referência, dessa pouca referência, é porque naquela época era muito difícil, né, pintar, o cara aparecer, né, o cara surgir como músico, né, a briga era violenta, assim, né, para aparecer. E ele queria virar uma estrela, cara, por isso que ele gravou as 29 músicas dele. Num primeiro momento, como ele surgiu, né? Tem um cara que era o John Hammond, né? Que ele foi o cara que apresentou o Robert Johnson para o povo. Como que ele apresentou isso? Foi uma coisa muito louca. Existia uma data no Carnegie Hall que o pai do John Hammond tinha armado, né? E ele queria convidar esse blues singer Robert Johnson para tocar em 1938. E ele mandou lá os olheiros falarem com ele e tal, convidar o cara.
para tocar nessa data no Carnegie Hall, né? Então, poxa, 1938, né? Carnegie Hall, um show, chamaram todo mundo, pô, os olheiros foram lá e descobriram que o cara já estava morto há 6 meses. o cara já tinha morrido há 6 meses, porra. Então não dava para ele vir, mas o John Hammond queria apresentar o Robert Johnson para todo mundo, né? A forma que ele fez, cara, foi uma coisa muito bacana. Você imagina aquele público todo lá esperando no Carnegie Hall. O cara colocou aqueles... como é que não é? Aqueles aparelhos de som antigos, né? Com aqueles acetatos, né? Gramofone. Tá aqui o Matheus Tagliati, né? Que é o nosso outro integrante da Rio Grande, também tá ali. Ele que é o encarregado do áudio. Então ele colocou lá, tinha aquele povo todo ali esperando o Robert Johnson aparecer, colocou lá um gramofone. E colocou uma música do Robert Johnson para rolar. Foi aí que foi apresentado o Robert Johnson. E todo mundo aplaudiu, ficou louco com a história, curtiu pra caramba. Mas, segundo reza a lenda, né, não foi um sucesso tão grande. Teve uma pequena procura, mas o verdadeiro aparecimento do Robert Johnson foi exatamente anos depois, cara, em 1965, que foi aquele boom dos universitários brancos, né? Procurando as mídias, né, os vinis de 78 rotações. Que, como teve esse boom, o John Hammond ele aproveitou o embalo e falou, pô, eu vou lançar pela Columbia Records na época, eu vou lançar um álbum com alguns blues singers, né, na época. Tanto é que é chamado de... esse álbum da Columbia era King of Blues... Não, Delta Blues Singers. E lá tinham 16 músicas do Robert Johnson. E aí que foi apresentado. Aí, a galera toda ficou maluca com isso. Aí o Robert Johnson realmente apareceu. E aí os artistas da época eram né, os próprios Stones mesmo. O Hendrix depois também. O pessoal começou a conhecer um pouco mais do Robert Johnson. E com isso o blues também, né? Que deu a história pra gente, né? Pra você ter ideia, a gente foi tão influenciado há alguns anos, né, que a gente acabou gravando até fez até um show no Sesc, né, de tributo ao Robert Johnson, né? E ele serviu inclusive para as bases da Rio Grande. Claro que tudo que a gente acaba tocando do Robert Johnson tem a nossa roupagem, né? Que é o que a gente chama de blues, é um blues um pouquinho mais moderno, né? Mesmo assim a gente tem que dar a cara dele, assim, né? Tem aquela história interessante, né? Que ele desapareceu por um tempo, né? Depois ele voltou. Eu acho que você devia tocar a música que ele fez nesse meio do caminho. Tem, ó... tem uma história, né? Uma história uma história que envolve o capiroto, né? O pata rachada, né? Mochila de criança. Mochilinha de criança. O Robert Johnson ele é conhecido por essa lenda. É uma lenda, né? É uma lenda. Perdurou e perdura até hoje, né? Perdura até hoje, que ele fez um pacto... 70, 80, 90, né? Isso. Fez um pacto numa encruzilhada, né? Foi na encruzilhada e fez o pacto com o capiroto. Entregou o violão pro capeta, o capeta foi lá, pegou o violão, deu uma afinadinha, tocou uma outra notinha, devolveu pro Robert Johnson e nessa ele vendeu a alma pro demônio, né? E aí lendas e lendas do rock, né? Falavam que os guitarristas vendiam a sua alma. Sim. Bom, enfim, vamos tocar uma Crossroads, cara? A Crossroads, né? Da encruzilhada? Né? Ela, né? I've been down to the crossroads, feel the on my knee. I've been down to the crossroads, feel the on my knee. I said again for mercy, little please.
I went down to the crossroads, that flag a riot. Nobody seems to hold me, and I pass right by. Mais ou menos, é só um trechinho, né? Senão, na verdade, é só mais um bate-papo, né? A gente não pode ficar tocando muito aqui, né? Enfim, bom, só seguindo essa história do Robert Johnson, da história do pacto que ele fez com o capiroto, mochilinha de criança, segundo o Marcelo Bida. O Robert Johnson, como ele tem na história dele alguns pontos trágicos, né? Ao começar da história da primeira paixão dele, né? Que foi uma jovem de 15 anos, ele então com 18, que a família não deixou, quer dizer, na verdade a família não gostava, considerava o blues como uma música do demônio. Que era uma coisa bem interessante, cara, porque naquela época, imagina, cara, que grande parte dos homens, né, que trabalhavam na lavoura, né, eles queriam, de alguma forma, curtir, né, ou ir para um bar, que naquela época era chamado de juke joint, né, esses lugares desses bares. Olha que interessante, né, os homens eles iam para essas juke joint, para curtir blues, para escutar o blues, para beber e para jogar, né? E olha que interessante, como eles iam para jogar, eles ganhavam dinheiro de alguma forma com isso, com o jogo, né? Esses homens que iam. As mulheres não iam para esses lugares, as mulheres iam frequentar as igrejas, né? E nas igrejas, como as mulheres estavam indo rezar, né, ao culto, né, o pastor que estava lá, ele não recebia para isso. Ele não recebia. Então existia um negócio, assim, poxa, um pastor que está lá na igreja, né, distribuindo a palavra, né, para aquelas mulheres, essas mulheres chegavam em casa, né, ouvindo do pastor, que o pastor via que ele não estava ganhando dinheiro com aquilo lá, ele simplesmente falou assim, bom, então, esse blues que eles vão curtir lá nas juke joints, né, é música do diabo. Porque ele fazia com que a mulher ia lá e falava para o marido, olha, você está indo escutar essa música do diabo. E o blues era considerado como música do diabo. Quer dizer, mais uma história que auxiliou, né, e ao Robert Johnson ter uma dificuldade na história dele, né? A primeira esposa dele, como eu tinha falado que ela tinha 15 anos, ela engravidou, eles se casaram, né, escondido, ela engravidou e ela foi ficar com os parentes para ter o filho com uma assessoria, né? Enquanto isso, Robert Johnson voltou a tocar. Ele foi tocar, ele ia de cidade em cidade, né, tocar. E quando ele foi voltar para ver a mulher e o filho, essa primeira tragédia dele, né, cara? Chegou lá, a mulher tinha morrido, ela tinha morrido e o filho também tinha morrido no parto. Quer dizer, automaticamente, foi a primeira tragédia dele, cara. Aí que ele se entregou para a música mesmo, né? E ele foi viver de música, né? Foi vender a música dele de cidade em cidade. E aí, assim, conforme foi passando o tempo, foi passando de cidade em cidade, ele foi vendendo a música. Claro, ele queria virar uma estrela, né? Aí que ele gravou as 29 músicas, né? Só que ele tinha um estilo de vida heavy metal, né? Ele tinha um estilo de vida insalubre, né? Ele tocava e bebia pra caramba, tal. E reza a lenda que ele morreu envenenado, né? Pode ter sido por um marido ciumento, pode ter sido por uma mulher também ciumenta, não sei, né? Reza a lenda que ele foi envenenado. Mas também existe uma outra história também, que ele morreu de sífilis, cara.
São várias histórias. São várias histórias. Até não dá para saber, porque na própria certidão de óbito dele não está escrito lá médico ausente, não tem nada explicando, né? Enfim, é um monte de lendas, né? Histórias que rodam em cima do Robert Johnson e acabam deixando isso daí... Não é sensual, né? É mais atraente, né? E isso é uma das coisas que atraíram a gente. E né? ele brincava com isso também, né? Oi? Ele usava esse... Usava, né? Não é bobo, né? O fato dele... Inclusive nas letras, todas as letras de música dele, né? A maior parte das letras falam das angústias, né? Não só de amor, né? Da vida dura que era. Porque, aquela época lá... Tinha um lance, né, dos negros serem pessoas discriminadas, né, cara? Só podiam, de alguma forma, trabalhar na lavoura. E o cara virou músico, né? Tocando a música do diabo, né? Então, nas letras dele ia falar disso, ia falar também, usar um pouco dessa história de todo... charme que tem da encruzilhada, ele não é bobo, né? Vai usar isso na letra também, né? Tanto é que a Crossroads, uma outra música que ele também toca, a Me and the Devil também, que ele fala walking side by side, né? Que o demônio estava andando lado a lado dele. Quer dizer, ele usava isso também como uma fonte de venda, né? De usar o misticismo, todo aquele mojo, né? Que era aquele amuleto ou aquelas crenças, para poder vender a música dele, né? Envolver e nos envolve até hoje. Bom, é isso, sim. Que tem muito mais história, né? Mas a gente tem que acabar até um pouquinho mais, senão fica meio chato o negócio, né? Bom, Bidinha, vamos fazer um blues aqui, cara? Vamos lá. Isso aí, muito obrigado aí, pessoal. Um abraço. E nos acompanhem nas plataformas digitais que em breve nosso disco estará lá. Estará lá. Estará lá. Valeu!